A conta que não fecha. Por que o risco fiscal assusta tanto? E o que o governo Lula deveria fazer? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, nossa repórter. Como é que tá, Júlia? Tá com as contas em ordem? Olá, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu estou, né? Mas hoje a gente vai falar sobre alguém que não tá com as contas tão em ordem assim. É isso mesmo. Bom, isso tem sido bastante questionado pelo mercado, né? Afinal de contas, aí o nosso governo vem gastando já há algum tempo bem mais do que arrecada. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente tem um convidado aqui, que é o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos e uma referência na área de contas públicas. Já super agradeço aí aqui a participação aqui no Touros e Ursos, Salto. Eu que agradeço a você, Vinícius e Júlia também pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é tão complicado às vezes, mas que afeta a economia como um todo, esse desequilíbrio das contas públicas e como resolver. Exatamente. Essa é uma demanda já dos nossos leitores há bastante tempo, porque a gente vem falando aqui sobre, enfim, o risco fiscal, já várias edições aqui, já virou urso já em algumas edições aqui, e os nossos aqui, as pessoas que acompanham a gente, já estavam pedindo para a gente fazer um programa especial sobre esse tema, e já aqui agradecendo a você que está nos acompanhando, já peço para você curtir aqui esse episódio, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube. Dessa maneira a gente fica aqui com superávit perante o Google. Também aproveita para seguir o canal do Seu Dinheiro, assim também você consegue aí ter acesso a todos os nossos programas, ser notificado quando a gente tiver um conteúdo novo. E também, olha, você pode receber no seu e-mail os destaques do Touros e Ursos e o nosso guia diário com as notícias que mexem com o seu bolso. O link para se inscrever vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Bom, mas vamos falar do tema dessa edição, porque eu diria que o governo Lula vive, pelo menos do ponto de vista econômico, o seu momento mais tenso. Os investidores, pelo que a gente vê pelo preço dos ativos, perderam a paciência e cobram alguma solução para a trajetória das contas públicas do país. Se a gente fizer uma breve retrospectiva aqui, o governo fez um ajuste, né? Vem fazendo já, algum ajuste foi feito, mas foi principalmente pelo lado da receita, pelo lado da arrecadação. Isso parece ter atingido agora um limite. O governo vem prometendo medidas de corte de gastos, a gente estava até falando aqui com o Salto, aqui fora do ar, que a gente até esperava que, do momento em que a gente fez o convite até aqui, a nossa gravação, a gente esperava que a gente fosse repercutir esse pacote, mas ele ainda não saiu, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui. E enquanto isso não acontece, a gente está vendo o dólar atingir as máximas, os juros disparando, enfim, e a bolsa patinando ali, né, emparedada, como eu falei, em outras edições aqui do programa. Mas, Salto, eu queria começar aqui a nossa conversa te fazendo uma provocação, assim, uma pergunta um pouco provocativa. Porque a gente está, enquanto o mercado está nesse momento de forte tensão, algumas autoridades do governo, até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem dito que o mercado está exagerando um pouco nessa questão aí do risco fiscal. Então eu vou passar essa pergunta para você, se o mercado está exagerando ou não, até porque se a gente observar ali o que o governo está prometendo ali no arcabouço, a gente está vendo, ele promete ali um déficit zero nesse ano e no ano que vem, e até um pequeno superávit em 2026, o ano de eleição. Isso não é o suficiente para a gente equilibrar as contas? O grande problema é o seguinte, é que entre a promessa e a realidade tem um abismo, né? Então, o mercado olha e fala o seguinte, o novo arcabouço fiscal, que é essa regra para as contas públicas, que foi aprovada não só pelo ministro Fernando Haddad, mas pelo próprio Congresso Nacional, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma regra boa, a meu ver, e outros especialistas podem discordar, acham que é uma regra talvez muito flexível, muito frágil, mas eu acho que a regra é boa. A gente é bom de escrever uma legislação, disso a gente é ótimo. O problema é cumprir. E aí é que está o problema, porque quando a gente olha o déficit do ano passado, a receita menos a despesa sem considerar o juro da dívida, foi de 230 bilhões de reais. Esse ano a projeção do próprio governo é um déficit de quase 69 bilhões de reais.
Lá na Warren a gente projeta 60,4 bi. Não é um déficit pequeno. E ele só melhorou do ano passado para esse, porque no ano passado teve um volume grande de despesas com precatórios, 94,2 bilhões de reais, que o Supremo Tribunal Federal mandou pagar na hora. Então isso aconteceu em dezembro. E também por conta das receitas que entraram, e aí é mérito do ministro Fernando Haddad, que conseguiu aprovar 9 medidas tributárias no Congresso. A duras penas, porque a gente minimiza esse lado da receita como se fosse fácil aumentar a arrecadação. Mas às vezes é mais difícil aumentar a arrecadação do que cortar gasto. Porque você tem que mexer num benefício tributário, aí vai apertar no calo de alguém, ou então você vai mudar alguma legislação que vai deixar o fisco mais duro em cima dos contribuintes e coisas do tipo. Então, esse quadro de melhora em 2024, ele não é suficiente ou não tem sido suficiente para o mercado acreditar que o governo vai conseguir entregar uma trajetória de dívida pública em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, que seja sustentável. A dívida está crescendo, agora no último dado mensal, o Banco Central é que divulga esses dados de dívida, caiu um pouquinho, mas a tendência é de alta, até porque nós estamos com uma taxa real de juros, que é o pedal do acelerador da dívida, muito alta. E claro que é o cachorro correndo atrás do rabo e o rabo atrás do cachorro, porque o juro também está muito alto, dentre outras razões, por conta do lado fiscal. Então o mercado está certo nesse aspecto de cobrar do Poder Executivo, principalmente, mas também no Congresso, ações concretas do lado da despesa, para que a gente consiga reequilibrar as contas e fazer com que as condições de sustentabilidade da dívida sejam alcançadas novamente. Agora, que há exageros, né? Porque nós não vamos à bancarrota. Não tem um quadro de insolvência, o país não vai quebrar. O Tesouro Nacional já conseguiu esse ano financiar toda a dívida que precisava ser rolada, já foi. E tem um caixa livre, que é o chamado colchão de liquidez, da casa de R$1 trilhão. Então, um país que vai quebrar não tem essas condições. E as condições externas também são muito boas. A gente tem um balanço de pagamentos que é saudável, tem uma balança comercial robusta e tem também um nível de reservas internacionais elevado. Então, é preciso, claro, filtrar os exageros de parte a parte, mas muitas vezes esse ataque que o governo faz ao mercado é improdutivo. Não adianta brigar com o mercado, você tem que fazer aquilo que é necessário para que o governo recupere a credibilidade. E não significa fazer tudo o que está sendo pedido, é construir politicamente aquilo que é possível para recobrar a credibilidade. Eu queria te fazer 2 perguntas, uma pegando sobre essa questão do país não estar insolvente, né? A nossa situação aí de juros futuros, né? Até a gente está vendo aí no retorno, na rentabilidade dos ativos de renda fixa, dos títulos públicos, e o nosso câmbio, não estão refletindo talvez uma situação pior de um país mais próximo da insolvência do que realmente está? Aí eu queria saber a sua opinião nesse ponto. E sobre o arcabouço fiscal, por que o arcabouço fiscal não foi o suficiente para equilibrar esse risco fiscal? É uma descrença na capacidade do governo de cumpri-lo? É realmente o que falta é esse plano de corte de gastos? O que falta para o arcabouço ser efetivo? Deixa eu lhe dizer, Júlia, esse termômetro que é a taxa de câmbio, ele é muito importante. Porque o dólar é uma coisa que até os políticos, que muitas vezes não entendem de economia, no detalhe, etc., reagem ao dólar. Nossa, o dólar vai bater 6, ou vai passar de tal patamar. Então, isso acende o sinal de alerta. É um termômetro, sem dúvida, porque ele revela, na verdade, a demanda relativa por dólares. E se essa demanda relativa por dólares está muito alta, seja por uma escassez de oferta, porque está entrando menos fluxo de boa qualidade, ou porque aumentou mesmo a demanda absoluta por dólares, né? Quando ele sobe, isso pode afetar a inflação, e os políticos sabem que isso é caixão e vela preta. Então eles já antecipam, e aí surgem coisas como: vamos apresentar um pacote fiscal. O problema disso é que é uma faca de 2 gumes, porque de repente fala que vai apresentar um pacote, aí o mercado cria uma expectativa e fica cobrando o governo 24 horas por dia. Cadê o pacote? Aí a Globo News, a CNN, todo mundo, olha aí, 3ª semana, agora 4ª semana de promessa que não foi cumprida. Então, claro que é bom dar a sinalização,
o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, deu uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo há alguns dias, que eu achei muito boa, porque ele reconhece, ele fala, olha, o mercado está certo que a gente precisa mexer no lado da despesa, e a gente vai fazer isso. Só que agora precisa entregar, porque o arcabouço fiscal sozinho não faz verão. Eu posso ter a melhor regra fiscal do mundo. Quando foi aprovado o antigo teto de gastos, por uma emenda à Constituição, número 95 de 2016, no governo Temer, a gente vinha de um período, com a presidente Dilma, que ficou marcado pela chamada contabilidade criativa. Você foi desmontando por dentro aquele regime de geração de resultados primários, que vinha desde o governo do presidente Fernando Henrique. E que parou de pé também nos governos do presidente Lula, mas depois foi sendo desmontado aos poucos porque tinha um diagnóstico de que o Brasil já tinha feito muito superávit e que precisava gastar para crescer. Gasto é vida, acho que é. O gasto é vida, que precisa investir. E isso não está de todo errado, porque o investimento estatal, a meu ver, é importante, senão você não puxa o setor privado. E aí a nossa formação bruta de capital fixo vai ficar para sempre num nível muito baixo, a renda per capita não aumenta. Porém, esse teto de gastos, né, ele foi visto com olhos muito positivos por parte do mercado, foi uma espécie de tapa na mesa que ajudou a organizar as expectativas, mas com o passar do tempo ele se mostrou inefetivo, ineficaz, porque precisou ser alterado pelo menos uma vez por ano, isso no governo do presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que era um governo, vamos chamar de liberal na economia, né, principalmente o ministro Paulo Guedes. E precisou alterar, porque a regra era dura demais, gerou uma expectativa muito positiva, o gasto só vai crescer pela inflação. Só que faltou combinar com os russos, né? No caso, os russos com a Constituição Cidadã, que determina que o salário mínimo cresce, que a previdência cresce, o abono salarial, o seguro-desemprego são indexados, a educação e a saúde sempre aumentam junto com o aumento da receita, mesmo sem avaliação se esses gastos são positivos ou não. Então o arcabouço é bom, mas sozinho ele não resolve, é preciso cumprir o arcabouço. Se o arcabouço for cumprido e o governo conseguir mostrar que ele vai ser cumprido, e aí não adianta só medidas de curtíssimo prazo, tem que ser coisas que mirem 10 anos, 20 anos, para recobrar essas condições de equilíbrio fiscal. Se isso não acontecer, a gente vai ter, eventualmente, sei lá, o presidente Lula reeleito, ou outro presidente, ou outra presidente em 2027, e qual vai ser a discussão em 27? A regra fiscal que o novo governo vai querer aprovar porque o novo arcabouço não deu certo. O problema não é de regra. De regra a gente é bom, tem muita regra. Tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a lei geral de contas públicas, que é lá do governo João Goulart, que inclusive precisava ser reformulada. Você tem um monte de regrinhas auxiliares na própria lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei editada anualmente. Mas isso não resolve, tem que ter o compromisso político em torno da regra. E isso não é fácil, porque cortar gasto vai sempre pegar no calo de alguém. Então vamos cortar o gasto tributário. Bom, você vai mexer com a Zona Franca de Manaus? Aí os senadores do Amazonas vão dar um pulo dessa altura. Vai mexer com o Simples Nacional? Mesma coisa, vai ter todo o setor organizado em torno disso. Vai mexer com o regime especial da indústria química. E a mesma coisa é o gasto. Vai mudar o BPC? Ou vai mudar uma regra de indexação ao salário mínimo? Então, todas as mexidas que precisam ser feitas, a meu ver, tem que ser uma mistura de um pouquinho de cada coisa para que dê um montante relevante no curto prazo e também para que ao longo do tempo você consiga fazer a despesa crescer menos e encaixar esse crescimento da despesa na capacidade de geração de receita do país, que no fundo é o crescimento econômico. Legal. Deixa eu, então, entrar um pouco mais no detalhe sobre essa questão do corte de gastos que está ali em gestação, numa longa gestação pelo governo. Eu geralmente faço essa pergunta aqui para o pessoal que vem falar sobre política monetária. Eu sempre pergunto assim, o que o Banco Central deveria fazer e o que o Banco Central vai fazer. Aí eu vou transferir essa pergunta aqui pro pacote de corte de gastos, para saber na tua visão. O que o governo deveria fazer e o que ele vai entregar na tua perspectiva sobre esse pacote de corte de gastos? Eu entendo que o governo deveria fazer um pacote completo. Então, tem várias despesas que a gente sabe que estão ou infladas, ou com regras ultrapassadas, ou, numa terceira hipótese, programas que já não produzem mais o resultado que foi preconizado quando eles foram criados. Por exemplo, o abono salarial.
O abono salarial é um benefício de um salário mínimo que é pago para quem está empregado. Será que a prioridade no país é quem está empregado ou é quem está abaixo da linha da pobreza, quem está em condições muito piores do que quem tem uma carteira assinada? E com isso, eu não estou dizendo que as pessoas que recebem um abono são ricas, não precisam, não é isso. Mas é que a gente tem que ter prioridades, porque o orçamento, a restrição orçamentária está dada. O dinheiro não cai do céu. Então a gente precisa atacar todos os programas onde a gente já sabe que tem gordura, ou que tem fraude, ou que tem ineficiência, ou que as regras são insustentáveis. Então eu faria um pacote em que, nos programas sociais, reduziria o BPC, o abono salarial, o seguro-desemprego, mudando as regras desses 3 benefícios e aumentando um pouco o Bolsa Família. Porque esse é um programa que dá certo. Ah, mas o Bolsa Família já aumentou um monte. Mas essa é a maneira para você viabilizar politicamente. Você fala, olha, eu reduzo esses 3 aqui, aumento um pedaço o Bolsa Família e ainda liquidamente sobra um volume de recursos para aumentar o resultado primário. Então, se a gente fizesse isso, provavelmente conseguiria uns 20 bilhões de reais em termos anualizados, né? A outra medida importante é saúde e educação. Os orçamentos da saúde e educação, hoje, eles são vinculados ao crescimento de indicadores de receita. Isso é muito ruim, porque imagina uma empresa cujo faturamento cresce e aí ela é obrigada a contratar mais gente. Vê se tem base. Não tem base nenhuma. A ideia da Constituição e dos constituintes originários era o seguinte, não, vamos colocar essa vinculação porque assim ninguém vai tungar o orçamento dessas 2 áreas que são essenciais. Só que isso já passou, quer dizer, você precisa ter um orçamento efetivamente democrático, em que você discuta todo ano, olha, a saúde está com tantos bilhões de reais, mas as políticas públicas tais e quais não estão funcionando, vamos revisar isso. Ou então, num outro caso, precisa aumentar o programa Saúde da Família, na região tal. Então nós temos que recuperar essa capacidade de fazer um orçamento que não seja mais esse orçamento do tipo piloto automático, que é o modelo que nós temos hoje. Por isso que as emendas parlamentares ganharam essa importância enorme. Os parlamentares foram garfando um pedaço cada vez maior das despesas não obrigatórias, né, chamadas discricionárias, e comandam hoje um orçamento quase que paralelo, sem a ingerência do Poder Executivo. Esse é um outro fator, aliás, que eu acho que deveria ser mexido. As emendas estão hoje na casa de 50 bilhões. Elas representam 1/4 da pizza das despesas discricionárias, incluindo os investimentos. No passado era menos de 1%. Então isso precisa ser reduzido. Esse projeto que foi aprovado recentemente pelo Congresso é muito ruim, porque carimba essa impositividade das emendas, não resolve os problemas que o Supremo mandou resolver, inclusive das emendas PIX, que voam de Brasília para o município sem controle nenhum, e ainda garantem esse volume de emendas muito grande. Então isso também precisa mudar. O Lula está pedindo, inclusive, nas declarações que ele deu sobre a questão do corte de gastos, ele está pedindo que os parlamentares sejam solidários e também entreguem a sua parte. Tá certo quando ele fala isso, então. Ele está corretíssimo. O problema é que o Congresso, enquanto ele estava falando isso, estava aprovando um projeto para fazer essa garantia desse volume absurdo de emendas parlamentares, com mudanças cosméticas só, e com algumas mudanças ruins, garantindo um crescimento de 2,5% real desse orçamento das emendas. Então, espero que, aí na segunda parte da sua pergunta, né, o que eu espero que vai ser feito? Eu acho que tudo isso daria para fazer, mas aí tem a política no meio do caminho. O que dá para fazer e o que eu acho que virá no pacote? Primeiro, que eu acho que o pacote vai ser relevante. Vai ser algo de 40 bilhões para cima, porque é o que precisa para o ano que vem. Ah, mas o que importa é só o ano que vem? Não, mas o ano que vem também importa. Se nascer um pacote que tem 0 para o ano que vem, o mercado vai dar um pulo dessa altura, né? Então o governo tem que ser esperto também, mais esperto que o mercado. Falou, olha aqui, para o ano que vem já tem 40 bi. E além disso, nós estamos fazendo mexidas em tais e tais programas que vão garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal e eventualmente até a possibilidade de voltar a gerar superávit. Você acha, então, que o governo vai não só fazer um pacote relevante, como um pacote que, por um prazo mais longo, ele vai ser sustentável? Eu entendo que sim. E essa demora, a minha interpretação da demora para nascer o pacote fiscal,
Em parte é pelas trapalhadas do governo nas negociações. Acho que fez mal de ficar pré-anunciando coisas, aí vaza um monte de coisa para a imprensa, algumas são desmentidas, aí ministro da área social que fala que vai pedir demissão. Isso é muito ruim, né? Por outro lado, a demora pode significar justamente essa tentativa do Haddad de coordenar e equilibrar todos os pratos e interesses, né? Ele não pode simplesmente mandar uma PEC que pode afetar a pasta do ministro Carlos Lupe ou de outro ministro, do Marinho, de quem vocês quiserem, sem combinar antes, né? Então isso precisa ser muito bem acertado. E eu acho que o Congresso recebe bem. Se vier com força do Executivo, recebe bem. E não acho que tudo isso que eu falei vai acontecer, mas, por exemplo, ajustar a saúde e a educação para crescer no máximo no limite de gastos do arcabouço. É uma medida que ao longo do tempo é boa, pode ser boa. O salário mínimo, em vez de crescer pelo PIB de 2 anos antes, também colocar uma regra que seja mais palatável, né? Aí precisa de lei ordinária para mudar a lei do salário mínimo. A questão do abono salarial, reduzir, em vez de ser até 2 salários mínimos, até 1 salário mínimo. Então tem várias coisinhas que se juntar podem dar efeitos relevantes. O que eu acho que é fundamental é colocar medidas também para o andar de cima, porque para neutralizar essa argumentação de que sempre quem paga a conta é o andar de baixo. Então, por exemplo, por que não acabar com os descontos de despesas médicas no imposto de renda pessoa física? Qualquer um de nós 3 aqui, se vai no Sírio-Libanês fazer uma consulta, paga R$ 1.200, desconta na declaração lá em março. Vê se tem base isso. Isso é uma transferência do Estado para quem não precisa. Sabe quanto que representa isso? 25 bilhões de reais de dinheiro deixado na mesa. Então, é quase o custo do abono salarial inteiro. Então, medidas como essa são importantes, são simbólicas também, e aí o pacote ganharia maior legitimidade, inclusive perante o Congresso, né? O governo Lula tem como uma das suas promessas aumentar o limite de isenção de imposto de renda para 5 mil reais. Essa é uma medida que, do ponto de vista fiscal, seria muito ruim, né? Você acredita que dá para compensar por outras medidas como essas, por exemplo, de tirar os descontos, por exemplo, da saúde no imposto de renda para quem faz ali a declaração completa? Eu acho que tem que ir por partes, porque nós temos um problema urgente que tem que ser resolvido, que é o déficit. E ele já é bem grande e para o ano que vem pode ser maior do que o desse ano. A nossa projeção na Warren, por exemplo, é que esse ano o déficit deve ficar em 60,4 bi e no ano que vem a gente projeta que o governo vai ter que mudar a meta fiscal, porque, lembra, a meta é 0, mas tem uma banda inferior, para o ano que vem é 31 bilhões de déficit, e também os precatórios, uma parte deles é fora da meta, 44,1. Então, ele poderia fazer um déficit de até 75,1 bilhões no ano que vem, já maior do que o nosso 60 projetado para esse ano, que ainda assim ele teria cumprido legalmente a meta fiscal. Só que a nossa projeção é ainda pior do que esse 75. Então, o governo tem um incêndio que ele precisa apagar. Ele tem que resolver isso primeiro, antes de pensar em medidas que vão gerar mais custos. Porque essa, por exemplo, do aumento da faixa de isenção, hoje é 2 salários mínimos, para você passar para 5 mil reais ou 5 salários mínimos, né, custaria muito caro. E aí como é que eu financio isso? Então eu preciso discutir isso no âmbito de uma reforma da tributação da renda. Não pode ser uma coisa isolada. Tem que ter uma maior progressividade na tributação da renda, na tabela do imposto de renda, rediscutir questões como a isenção para distribuição de lucros e dividendos pode ser uma saída, mas não é salvação da lavoura, porque o Everardo Maciel, quando foi secretário da Receita Federal, no governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Fernando Henrique, de 95 a 2002, foi lá em 95 que acabou a tributação sobre a distribuição. Por quê? Tem uma razão. O jabuti não sobe em árvore sozinho, né? Ou é mão de gente ou é enchente. E ele estava lá porque o Everardo identificou o seguinte: é mais fácil tributar na PJ do que ficar indo atrás das pessoas físicas. Então foi por essa razão. Dá para voltar atrás nisso? Tem que discutir, tem que avaliar, porque hoje você tem mecanismos mais eficientes de tributação, etc. Mas não pode ser aquele pensamento de que deixa tudo como está e vem a tributação sobre lucros e dividendos. Aí não adianta, porque aí você vai ter a maior tributação sobre resultado de empresas do mundo. Já é muito alta, vai ser ainda maior, vai prejudicar o crescimento. Então, medidas adicionais que gerem custo, nesse momento tem que ficar
na gaveta. Mais recentemente, os militares entraram também Na dança. na dança aí do pacote de corte de gastos. Você vê espaço também ali para fala-se da Previdência, por exemplo, que, se não me engano, os militares acabaram não entrando na reforma que foi feita no governo Bolsonaro. Então, seria um momento também de apresentar alguma coisa nesse sentido. Lá no governo Bolsonaro, a reforma que foi aprovada é a que já tinha sido gestada no governo Temer, né? E em razão de questões políticas acabou não avançando. Aí aprovou-se em 2019. E houve também uma lei ordinária que foi aprovada para o caso dos militares, mas muito cosmética. Não afetou, por exemplo, a questão da contribuição dos militares, que é muito pequena. Então eles têm um déficit hoje que é gigantesco, se comparado com o do regime geral da Previdência Social, e beneficiando um número muito menor de pessoas, né? Isso precisa ser modificado. Eu entendo que a demora também para apresentar o pacote, desde a primeira vez em que esse tema surgiu, tem a ver com isso. É você negociar e tentar construir uma saída para a Previdência dos militares, para o orçamento da defesa, que não é pequeno. O orçamento da defesa, quando eu estava na Instituição Fiscal Independente no Senado, nós fizemos uma nota técnica e ele não deixa a desejar para a média do mundo inteiro se você controlar pelos países que se envolvem mais sistematicamente em guerras e que gastam naturalmente mais, e também Estados Unidos, etc. Se tirar esses outliers, nós estamos aí mais ou menos na média. Então a gente gasta bastante. Todo mundo tem que dar uma cota de colaboração. E um bom pacote de corte de gastos resolveria a questão fiscal no Brasil? O que na sua opinião, resolveria aí essa questão do equilíbrio das contas públicas que, bom, o seu dinheiro tem 6 anos, né? A gente estava te contando aqui. E desde que o seu dinheiro começou, e antes, quando a gente estava trabalhando em outros veículos, cobrindo investimentos, a gente fala do famigerado risco fiscal e de como, para o investidor, por exemplo, isso segura aí às vezes os ativos de se apreciarem mais, a economia de crescer mais, enfim. O que resolveria essa questão das contas públicas hoje no Brasil? Boa pergunta, porque há 16 anos que eu trabalho analisando contas públicas e eu brinco que uma coisa boa disso é que não vai faltar emprego para mim por algum tempo, se o pessoal continuar gostando das minhas análises e tudo. Mas já quando eu comecei, na Tendências Consultoria, lá com o ministro Mailson da Nóbrega, eu entrei nessa área de macroeconomia, mas especificamente em contas públicas. E a discussão era a mesma. A diferença é que na época tinha superávit. Então, os especialistas que na época, o Mansueto Almeida, também tinha o Alexandre Schwartzman lá, que falava bastante, eu também, o Maílson, eram vistos como estranhos, né? O que esses caras estão falando de contas públicas se nós estamos fazendo superávit? Só que lá foi o ovo da serpente. Foi quando a serpente pôs o ovo, né? Que agora eclodiu, virou uma serpente do tamanho dessa sala. Porque o problema é que você começou a relaxar. Não precisa mais de superávit, a dívida já está relativamente controlada, vamos gastar um pouco mais. Aí começou aquela história de abater despesas da meta fiscal, e isso redundou no episódio final dessa novela, que foram as pedaladas fiscais, etc., que é só a ponta mais evidente do problema. Lá na frente, né? Mas começou em 2008, 2009. O BNDES, que foi utilizado de uma maneira, a meu ver, preocupante, com o Tesouro turbinando o funding do BNDES e o subsídio não sendo totalmente contabilizado, mas as receitas de dividendos sim contabilizadas. Isso produziu um resultado artificial. Então, esse problema fiscal é antigo, não vai ser resolvido da noite para o dia. Mas o pacote fiscal pode ser um passo importante para endereçar soluções adicionais que venham nos próximos anos. Agora, enfim, a tua expectativa é de que venha um pacote de corte de gastos robusto. Mas vamos fazer um exercício aqui, o IC famoso. Se o pacote acabar não vindo tão favorável, quando eu digo favorável no sentido de ser robusto em termos de corte de despesas, ou que venham com corte, mas que sejam despesas, ou que não seja que o mercado interprete como não sustentável. Você vê espaço para os ativos financeiros se estressarem ainda mais, ou a gente já está numa situação, na tua visão, em que o mercado já está comprando que vai vir um pacote meia boca? Já está projetando o pior cenário, vamos dizer assim. Eu acho que o mercado, em geral, está precificando que vai ser uma espécie de montanha parindo um rato, sabe? Então já está precificado que não vem nada,
ou vai ser muito ruim, ou vão ser medidas cosméticas. Então, se vier algo relevante, vai ser bom. Eu acho que o câmbio, a tendência da taxa de câmbio do real é se apreciar. O dólar deve cair, não tem como, porque o rio corre para o mar. As contas externas estão muito boas. O Federal Reserve vai reduzir talvez o ritmo de queda, mas vai continuar diminuindo o juro lá fora. Então, não tem como não melhorar a taxa de câmbio. É só o governo apresentar algo minimamente relevante. Ah, pode não acontecer? Pode. Pode ser que a montanha, de fato, acabe parindo um rato. E aí vai ser péssimo, porque esses movimentos que agora estão preocupando vão ser exacerbados. Aí o câmbio sobe ainda mais, a curva futura de juros, a curva a termo de juros e os títulos públicos que são emitidos com prazos mais longos vão refletir esse prêmio pelo risco, mas não é o cenário no qual eu aposto. E eu entendo e reconheço que tem uma probabilidade não desprezível, mas não é o cenário no qual eu aposto. Tá, mas esse dólar 5,80 a gente já tá praticamente no teto, assim, do que... enfim, eu entendo que sim, ele está super inflado. O câmbio que equilibra o balanço de pagamentos deve ser algo em torno de 4,70. E com isso eu não estou dizendo que vai para esse nível, mas para vocês verem como tem gordura. Só que água de morro abaixo ninguém segura, né? E o mercado também, quando quer ir numa direção, ninguém segura. Então é preciso que o governo venha com alguma coisa externa e dê esse choque de credibilidade. O Haddad percebeu isso e está tentando convencer o governo do qual ele faz parte. É isso que às vezes eu acho que o mercado não entende. Aí é uma crítica, porque eu faço parte também hoje do mercado financeiro. Mas é muito superficial às vezes. Precisa entender que na política a menor distância entre dois pontos não é um segmento de reta como na matemática. Às vezes é uma curva senoidal, entendeu? Então é preciso ter paciência. Tá certo. Bom, com isso a gente pode passar agora para o bloco dos touros e ursos. E para explicar aqui para o Felipe Salto, vou usar aqui o jargão da política fiscal. Os touros são aqueles, os destaques positivos, aqueles que estão com saldo positivo, com superávit. E os ursos, ao contrário, são aqueles que não estão num bom momento, estão com déficit, enfim, pode ser estrutural ou não, pode ser circunstancial, mas enfim, não estão em um bom momento. E a gente sempre que convida aqui quem está participando do programa para começar, para abrir esse bloco, para dar aqui o seu puxãozinho de orelha e falar assim, para quem você vai dar, então, Felipe Salto, o seu urso dessa edição. Eu acho que o urso é o Congresso Nacional, porque o Congresso faz tudo para atrapalhar a vida do governo. E muitas vezes aparece como se fosse o salvador da pátria, agora vamos aprovar a reforma tributária, mas, na verdade, ele está trocando por aumento de emendas parlamentares, desoneração da folha de pagamento sem mostrar quem paga a conta, dificuldades 1000 para o governo conseguir avançar com medidas importantes. Então é o Congresso Nacional. E eu acho que isso significa que o Congresso é importante, obviamente, é preciso ter uma construção, mas nos últimos anos ele ficou muito de lado e ao mesmo tempo ele ganhou espaço no orçamento, que agora é difícil você voltar as coisas para dentro da caixinha. A pasta de dente, quando sai do tubo, você não coloca mais de volta, né? Não estou dizendo que é impossível, mas o trabalho é muito mais árduo, porque eles se acostumaram com uma dinheirama sem fim, num orçamento que não cabe esse tipo de veleidade política e dos parlamentares que individualmente estão comandando bilhões de reais. Muitas vezes centenas de milhões individualmente, mas no conjunto 50 bilhões de reais ou mais. Então é isso. É curioso que certos membros do Congresso criticam bastante o judiciário, porque supostamente o judiciário estaria legislando, mas no caso o Congresso está executando, que também não é a função primordial do Congresso nesse sistema. Né? Sem dúvida, porque a iniciativa do orçamento é do Executivo. O Congresso pode emendar? Pode, mas tem que cancelar a despesa. E eles não fazem isso. O que eles estão fazendo, eles reestimam a receita, eles criam carimbos para os gastos deles, a impositividade das emendas. Então é preciso reordenar tudo isso. Tem que ter uma reforma orçamentária digna desse nome. Não acho que vai acontecer no curto prazo. Mas o grande problema é o Congresso. Eu falei isso outro dia para um colega de vocês num canal de comunicação de TV. Aí ele disse, mas desculpe, porque o Executivo também tem culpa. Mas um erro mais um erro são 2 erros, né? Quem está mais errado na história é que eu estou falando, é o Congresso. Porque ele podia ser mais colaborativo e entender que ele tem que dar a cota de participação dele nesse momento em que a economia precisa de um ajuste fiscal.
que o dinheiro não dá em árvore. Que nós temos que mostrar para a população que o Brasil só vai crescer se a taxa de juros for civilizada. E ela só vai ser civilizada quando a gente tiver superávit primário, dívida pública pelo menos estável em relação à receita ou ao produto interno bruto. Vou continuar aqui, eu vou te provocar também como o meu colega do outro canal. O executivo, eu vou falar aqui em particular, a figura do presidente Lula, em alguns momentos, não atrapalha um pouco esse trabalho? Enfim, quando o presidente vem e fala que vai vencer o mercado, por exemplo. Pelo menos no discurso, né? Então não tem um pouco aí também de culpa nesse cartório, vai? Atrapalha, sem dúvida, porque poderia não falar, por exemplo. Agora, é o presidente da República, ter eleito 3 vezes presidente da República, sabe muito mais do que nós, faz tricô com 4 agulhas, né? E tem muita experiência. Então, a gente também tem que ter humildade de fazer a leitura do que os políticos falam, né? Então, veja, o presidente Lula tem que agradar ao PT, tem que agradar ao Congresso, tem que agradar à área econômica, tem que agradar aos ministros da área social, tem que ter voto para ser reeleito ou para eleger o sucessor. Então, todo político, claro, mas precisa ler o discurso dele dessa maneira. O mercado não pode querer que o presidente Lula, de repente, apareça falando: olha, vou cortar o salário mínimo, porque cada real do salário mínimo são 400 milhões de despesas, vou acabar com o benefício de prestação continuada. Como o Javier Milei fez isso, né? Quando ganhou, que eu achei que ele estava numa espécie de sincericídio, né? E de suicídio também político. Você vê como é que está a Argentina nesse momento. E não estou entrando no mérito de se devia ou não fazer o ajuste fiscal. Acho que devia. Mas ele foi um cara que quebrou essa lógica da política e falou as coisas: não, vou cortar gasto, vai ser dura a vida de vocês, não sei o quê, né? Então, não é o estilo do Lula. Ele vai sempre dar uma no cravo e outra na ferradura. Ele está apoiando o Haddad. O ministro dele é um ministro que é fiscalista. Está apoiando. Não tivesse apoiando, o Haddad já teria saído, obviamente, né? E o Haddad é um cara que fez uma gestão na Prefeitura de São Paulo fiscalmente irresponsável. Renegociou a dívida, conseguiu abrir espaço para investimento. Tinha uma correção importante do indexador da dívida com a União, que foi na gestão dele que foi resolvido. Então o Lula, ele faz isso, é preciso ter esse filtro, né? Ele ao mesmo tempo fala: não, a educação é investimento, não vou cortar. Mas aí ele fala: não, vou cortar as emendas, precisa cortar os exageros, responsabilidade fiscal é importante. Então tem que saber filtrar essas coisas que ele fala. Eu acho que ele exagera, sim, muitas vezes. Podia se omitir em alguns casos e deixar o Haddad à frente, né, dessas questões fiscais, e na hora de anunciar o pacote, aí tudo bem, aí tem que mostrar: olha, isso aqui está sendo ajustado, mas isso aqui está sendo ampliado, mostrar os indicadores de pobreza que estão melhorando, a inflação controlada. Então, ele podia se expor menos, talvez, para justamente evitar esse tipo de reação, né? Eu acho que também em relação aos políticos sincericidas, como Javier Milei e outros, se tornou popular hoje em dia esse tipo de figura pública que é sincericida, né? Até por isso que ele não se suicida politicamente. Porque existe uma parte da população, e eu acho que no mercado esse tipo de discurso é meio popular, né? De que, ele não tá enganando ninguém, ele tá falando o que ele realmente pensa, né? A gente estava até hoje mais cedo conversando sobre isso. Tem quem valorize isso também, né? Mesmo que seja um absurdo que tá saindo da boca do sujeito, ele tá dizendo o que ele pensa realmente, né? Então, assim, ainda existem os políticos como Lula, mas existem os políticos do sincericídio se proliferando aí cada vez mais. É verdade. Ô, Júlia, já aproveitando então que você está com a palavra, manda o seu urso aí pra gente. Meu urso vai vir do mercado, das empresas, né? Enfim, uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa Brasileira, porque já que estamos ainda, né, na temporada de balanços, eu escolhi um urso cujo balanço foi divulgado essa semana e não agradou nem a analistas e nem aos investidores. Meu urso é a M. Dias Branco, né, que é a empresa de alimentos que é dona de marcas como Piraquê, como Adria, né, eles fabricam massas e biscoitos ou bolachas, aí, dependendo da região do país onde você está. E eu escolhi M. Dias Branco porque as ações da empresa, logo depois da divulgação do balanço, chegaram a cair mais de 10% na B3, né? Depois fecharam com uma queda menor, agora estão se recuperando. E porque o balanço decepcionou, e não foi só por causa de fatores externos à empresa, né? Teve fatores externos, o câmbio pesou,
A alta do preço das commodities agrícolas pesou para o resultado da empresa, mas ela divulgou aí um lucro líquido que caiu pela metade, né, no comparativo anual, e ela mesma, a própria empresa, fez um meia-culpa ali no seu release de resultados e na sua teleconferência, de que realmente não soube equilibrar a nova precificação, né? Eles aumentaram preços de produtos, mas não o suficiente para compensar aí a alta dos preços, dos custos aí das matérias-primas e a queda dos volumes, né? Teve uma queda de vendas, teve também as varejistas que reduziram os estoques aí no trimestre. Então, realmente, a empresa admitiu que errou ali na hora de precificar, de fazer esse equilíbrio de preço com aumento de custo de um lado, para uma coisa compensar a outra, e com isso acabou tendo um resultado ruim aí em diversas linhas do balanço, inclusive no lucro líquido. Então, digamos assim que, de uma certa forma, a empresa acabou tropeçando nela mesma, né? Enfim, não os analistas dessa ação não ficaram bastante decepcionados, né? Manifestaram a sua decepção em relação aos resultados, mas falaram, olha, não acho que isso acaba com a tese da empresa, que é uma empresa ruim, né? Mas realmente, nesse trimestre aí, os números não foram legais. Então, por isso, eu escolhi a M. Dias Branco como um urso circunstancial, como você tinha falado, mas um urso por próprio demérito, vamos dizer assim. Não, interessante que rolou também uma espécie de um sincericídio. É raro no mundo corporativo uma empresa falar que, poxa, realmente aqui a gente trocou o pé. Exato. Que normalmente é um momento desafiador. Tem vários jargões corporativos para você tentar disfarçar enfim, o seu próprio tropeço. Nesse sentido, até valorizo então aqui a atitude dos executivos da M. Dias, que reconheceram aqui que parte do problema foi realmente ali uma questão de estratégia. O meu urso vai também para o mundo corporativo e vai para a Vale, que é candidata, na minha visão, a um dos ursos do ano. As ações da mineradora já acumulam uma queda de mais de 25%. Elas, nessa semana, chegaram perto das mínimas do ano, mais uma vez. E a razão, neste caso específico dessa queda mais recente, é um pouco mais alheia à empresa, né? Ela vem do outro lado do mundo, com a China. Os papéis da Vale reagiram ali ao último pacote de estímulos que foi anunciado pelo governo chinês e que frustrou o mercado, né? A China, como maior compradora de minério da Vale, quando a China anuncia um pacote de estímulos que não estimula tanto assim, o mercado por tabela entende que a Vale vai vender menos, num preço mais baixo, e os seus próximos resultados vão acabar sendo prejudicados, e com isso as ações caem. Os investidores vêm cobrando, né, há bastante tempo já medidas lá do governo do Xi Jinping que estimulem o consumo, mas o governo chinês vem sendo bastante reticente a entregar um pacote nesse sentido. O anúncio mais recente foi um pacote da ordem de 1,4 trilhão de dólares, né? Muito dinheiro. Mas só que esses recursos vão ali para socorrer os estados ali, as províncias chinesas que não estão muito bem das pernas, não vai para consumo como o mercado esperava. E isso, enfim, foi mal recebido pelo mercado. Isso sem falar toda a questão da eleição do Donald Trump, que a China é vista aí como uma grande perdedora e que provavelmente vai ser prejudicada aí com a imposição de tarifas pelo novo governo norte-americano. E as ações da Vale, pelo menos no curto prazo, devem ficar à mercê do que acontece na China, e com isso, então, levam o meu urso dessa semana. Mas agora vamos virar o disco aqui, vamos falar dos touros, vamos falar dos destaques positivos, vamos falar de superávit. E, Salto, vou passar mais uma vez aqui a palavra para você mandar o seu touro dessa edição. Muita gente vai ficar muito ressabiada, mas eu vou dizer quem eu acho que é o que merece essa categorização nesse momento, que eu acho que é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Olha lá, hein, você tá correndo o risco de se queimar, que o corte de gastos ainda não saiu. Mas na minha vida eu sempre tomei risco, é muito importante você ter clareza, porque ele pode até acabar apresentando um pacote que frustre algumas expectativas, inclusive as minhas, mas eu acho que o esforço que ele está fazendo é descomunal. Eu estava em Brasília agora nos últimos dias, é nítido. Ele está correndo o Brasil inteira, as instâncias relevantes, os líderes no Congresso, os ministros, colegas dele, que são resistências. Então, esse trabalho de convencimento e esse esforço é muito importante para o país, porque, afinal de contas, não é só o mercado que quer o ajuste fiscal.
né? Todo mundo que é razoável, que entende um pouco de economia e que quer que o país cresça, tenha mais desenvolvimento, distribua mais renda, reduza a pobreza, precisa entender que isso passa por uma reorganização das contas públicas. E ele tem um track record importante, porque já fez várias medidas do lado da Receita, conseguiu aprovar uma reforma tributária do consumo, que eu sou crítico dessa reforma, inclusive, mas entra na conta dele também, foi um esforço enorme para conseguir fazer isso. E agora tentando mexer do lado da despesa. Então, é preciso dar esse voto de confiança nesse momento, porque não é fácil, como diz o Thomas Trauman, que vocês conhecem, que escreveu aquele livro O Pior Emprego do Mundo, só que é o pior emprego do mundo que todo mundo quer, né? Não, legal. Bom, vamos ver. Dependendo do que sair o pacote, a gente também pode aqui dar o nosso touro aqui pro Haddad. Haddad já foi touro aqui no programa, inclusive. Aí, né? tá vendo? Passado. Sim, com certeza. Bom, Júlia, pra quem você vai mandar aí o seu touro? Vou mandar para um touro que talvez seja polêmico também. Acho que é polêmico, né? Meu touro dessa semana, né? Sempre vão deixar claro que às vezes não é um touro estrutural, é um touro circunstancial. Vai para Argentina, que aos trancos e barrancos, apesar de todos os problemas e de todo o sofrimento que ainda está passando economicamente a sua população, nessa semana divulgou aí a inflação de outubro, que atingiu o menor patamar desde novembro de 2021 a 2,7% no mês, que ainda é um índice alto. Para nós, hoje em dia, é um índice alto, né? Mas para eles é um índice baixo. E é o segundo mês consecutivo de queda. Então, talvez, quem sabe, seja aí o início de uma queda mais sustentada. E a gente está vendo também que a Argentina está, com toda essa austeridade fiscal, tem apresentado mês após mês superávit, né? Enfim, nessa tentativa aí do presidente Javier Milei de fazer ajuste fiscal lá num país que está mais complicado que o Brasil, né, para fazer ajuste fiscal. Ainda está com uma inflação muito elevada e muitos problemas sociais, mas que está colocando aí alguns dados positivos. Então, por isso, nesta semana, a Argentina, que já foi urso aqui muitas vezes, eu vou dar o meu touro aí para ela como voto de confiança e de esperança, né? Que as coisas melhorem, realmente entrem num caminho melhor. De fato, pelo menos a Faria Lima aqui está bem encantada com o governo Milei, desses indicadores que vem entregando nesse começo de governo. A gente está até pensando, né, Júlia, de fazer uma edição só sobre a Argentina aqui, para a gente falar um pouco sobre o governo Milei. Vou pedir para você aí que está acompanhando a gente deixar um comentário se vocês acham que vale a pena a gente fazer aqui uma edição sobre a Argentina, para a gente tratar desse assunto com um pouco mais, né, de detalhe aqui, trazer um convidado também para a gente falar aqui de Javier Milei e Argentina. Bom, deixa eu encerrar o bloco aqui dos touros então, para falar do meu, que vai para o Bitcoin, que já foi também touro aqui várias vezes comigo, né, ao longo desse ano. A criptomoeda vem atingindo patamares cada vez mais elevados. E se a China foi uma das perdedoras com a eleição do Donald Trump, a principal criptomoeda do mercado foi a grande vencedora, pelo menos nesse curtíssimo prazo, desde a confirmação da vitória do Donald Trump. A criptomoeda bateu novos recordes. Pouco antes da gente vir gravar o podcast, o Bitcoin estava acima do patamar de $90 mil. Para efeito de comparação, no começo do mês, antes da eleição norte-americana, estava no patamar ali de $67 mil. Então a gente está falando aí de uma alta de mais de 35% num espaço muito curto de tempo. Enfim, as criptomoedas têm essa característica de serem muito voláteis. Agora, enfim, a volatilidade aí favorecendo os investidores. E os entusiastas do mundo cripto dizem que tem espaço para mais. Pode ser que sim, mas seja como for, você que está acompanhando a gente, aprecie com moderação, porque, como eu acabei de falar, é um mercado que é muito volátil. E tem um fato sobre o Bitcoin que está me chamando a atenção, que é o fato de que o ouro não está acompanhando. O ouro, que é a outra reserva de valor, né? Se o Bitcoin é apontado como uma reserva de valor, o ouro, desde a eleição do Donald Trump, está caindo. Então, por que se o Bitcoin está subindo? Eu entendo que o Trump vai desregulamentar e que isso é positivo. Mas se a gente entende que o Bitcoin é uma reserva de valor, porque a outra reserva de valor, que é o
O ouro não está acompanhando esse movimento de alta. E a gente está vendo os juros nos Estados Unidos, as taxas de juros de longo prazo subirem, o que também é, em tese, negativo para o Bitcoin. Enfim, eu estou um pouco ressabiado com essa alta, mas não tem como não dar o touro aqui dessa edição para o Bitcoin. Mas antes da gente encerrar, eu também queria fazer aqui uma menção honrosa, né? Sempre dar o nosso touro aqui, honorário que a gente chama, né? Que vai para o Santos Futebol Clube, que está de volta à elite dos times brasileiros, vai estar de volta, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O time do Fábio Carilli carimbou o passaporte depois da vitória na segunda-feira sobre o Curitiba por 2-0, né, lá em Curitiba, inclusive, conseguiu carimbar aí, conseguiu passar e garantir a sua vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Eu sou santista, né? O Salto estava me perguntando quando eu falei que ia falar do Santos aqui. Mas você é santista? Eu falei, eu sou, mas eu não torço pelo Santos, né? Eu sou santista de nascimento, mas eu tenho bastante simpatia pelo Santos. E, enfim, meus pais moram em Santos, meu pai é santista. E eu sinto toda vez que eu vou para Santos que a cidade está até um pouco mais triste, assim, sabe? Sem o time na primeira divisão, assim. Então eu gosto do time, tenho bastante simpatia, eu sou São Paulino. E eu tava, enfim, sofrendo um pouco pelo fato do Santos não estar na primeira divisão. Então tô feliz pelo fato do time ter voltado à elite do Campeonato Brasileiro. Então, embora não seja torcedor do Santos aqui, o Peixe vai levar o meu touro honorário dessa edição. Bom, com isso agora a gente pode, né, dar um apito final aqui para manter aqui o jargão futebolístico aqui dessa edição do podcast Touros e Ursos, mas é claro, eu queria aqui antes agradecer muito a presença do Felipe Salto, já está super convidado para voltar. Tomara que na sua volta a gente não esteja discutindo, né, de novo o novo corte de gastos, o novo ajuste fiscal, tem bastante assunto aí na área de economia para a gente conversar, Salto. Obrigadíssimo pela presença. Eu que agradeço, Vinícius, Júlia, um prazer estar aqui com vocês, agradecer em nome da Warren também. E eu espero que a gente não fique como na peça do Samuel Beckett, esperando o Godot, né? Até porque nem o Haddad é o Samuel Beckett, nem o pacote fiscal deve ser o Godot, que era tão confuso aquela peça e tudo mais. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que o Haddad seria uma boa pessoa para a gente discutir Beckett aqui, porque ele também tem esse... Com certeza traria metáforas nessa linha. Sem dúvida. Júlia, obrigado e até o próximo programa. Obrigada, Vini, obrigada a todos os que nos acompanharam hoje. É isso aí, acesse o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.